Não faz sentido. Do social seller mandar para o SDR, para o SDR mandar para o closer. Eu acho que dá para fazer o processo inteiro ali a mesma pessoa, mesmo que seja comece pelo Instagram e termine pelo WhatsApp, mas a mesma pessoa fazendo. Estou validando a nova oferta e com pouco volume de leads para agendamento. Você acha que faz sentido testar um novo formato de captação ou insistir mais no que já estamos rodando? Porque como o nosso desafio está sendo gerar lead, né? O ângulo da sessão estratégica que está gerando lead, quem sabe um ângulo de aula gratuita consiga ter uma barreira de entrada menor, gerar lead no preço ok, ter um volumezinho ali. A gente trabalharia bem esses leads para eles irem ao vivo, faria uma aula ali com 15, 20 pessoas, entrega um conteúdo massa, faz um pitch para ir na reunião na sequência e ver como é que vira. Pode ser uma boa iniciativa, sabe? Para gerar Uhum. oportunidade. Daqui a pouco, no primeiro aqui, além de rodar com tráfego, a gente podia convidar ali, pedir indicação de ex-alunos ou alunos para mandar convidados, mandar nas comunidades paralelas que tu tem, mandar para eles antigos, convidar no Instagram orgânico e tal. Pode ser que a gente, fazendo essa forcinha, tenha uma galera e rode tráfego também ter gente ao vivo. Aí a gente poderia escolher um tema específico que gera valor ali pra galera que tem a ver com esse posicionamento e ver se destrava a geração de leads, sabe? A gente ficou de voltar à sessão estratégica agora, certo? Então vamos acompanhar como é que vai ser os números, Isso. tá? Vamos acompanhar como é que vai ser os números e a gente avalia ali esse webinário paralelamente, talvez, ou enfim, não sei como é que tá ali a visão de orçamento. Não sei se daqui a pouco a gente roda alguns desses criativos levando para cadastro na aula. Como é que tá essa. Tu já fez os criativos novos para a sessão estratégica? Já tá tudo pronto para rodar, é isso? Fiz. Aham, já fiz. Fiz alguns, assim, tocando bem na dor, assim, puxando para poder elas virem na minha direção mesmo, assim, e tanto estático quanto vídeo, e, e de maneiras diferentes também, então, quase com temas diferentes, para poder ver o que que entra mais, né? O que vai ser mais absorvido, assim. Tá, tá. Nesse caso, eu acho que o ideal é a gente colocar para rodar e Tá, acompanhar e não fazer o webinário paralelamente aqui com o tráfego para não ser mais uma coisa para a gente ter que gerenciar e também para o orçamento não passar. Enfim, administrar. vamos ligar essa sessão estratégica. Tu acredita que se a gente fizesse orgânico esse webinário, tu conseguiria colocar a gente ao vivo, Lari? Tu acha que teria como? Ou não? Preciso pensar em como que seria isso, né? Quem são essas pessoas? Fazer um levantamento assim de pessoas da própria rede também, assim, para ver como que seria. Não sei. Tá. Honestamente, não sei. Pois é, pois é. Ó, o que que eu acredito que seja o caminho? Vamos rodar aqui ao longo dessa semana aqui a sessão estratégica, vamos acompanhar como é que vai retomando o número. Se a gente rodar por esses dias aqui, e entender que de fato não vamos gerar, não gerou lead de novo, a atração de lead está difícil, a gente pausa e considera aí nessa linha do webinário. E Tá, aí faz um orgânico, um pouco de tráfego, roda no comecinho de abril, possivelmente. tá. Uhum. Sim, Então, acho que logo vai dar para a gente perceber alguma coisa. Uma semana já dá para começar a entender alguma coisa, né? E tomar outras decisões, assim. exatamente, Enquanto isso, eu exatamente. vou planejando, porque em algum momento eu vou fazer um webinar. Então, eu vou planejando como é que ele vai ser. E aí essa carta fica na manga. Exatamente. Deixa a carta na manga, já vai pensando em algum tema, algum ângulo e vamos fazer quando rodar ali. E acho que abril a gente consegue implementar no começo. Qual é o timing ideal de divulgação de um webinário para conseguir validar criativos e ainda gerar volume de inscritos? Então, se a gente vai rodar tráfego Uma para semana. webinário, se a gente for rodar tráfego para webinário, lá, é interessante que a gente tenha entre 10 e 12 dias ali, porque os primeiros dias a gente vai estar acertando e tudo mais, e ajustando, e aí ele tende a rodar a captação ali na sequência. Então seria isso o ideal. E aí tem tempo para ativar as listas orgânicas também e tudo mais. Se a gente vai fazer só com as listas orgânicas e com esse movimento mais na raça, dá para fazer um pouco mais curto. Mas eu acho que uns 10 dias funciona bem para rodar tráfego, Entendi. adestrar o pessoal e, e também ativar organicamente. Então pode ser um bom movimento para a gente rodar. Acho que esse mês ainda, daqui a pouco, tá? Final de março, pode ser uma boa iniciativa. Como transformar seguidores e leads em mais agendamentos e qual deve ser o papel do social seller nesse processo?
Massa, velho. Hoje vocês têm um fluxo ali que é com um formulário no link da bio, que com SDR é agenda, né? Isso, a gente tem a Também bio e a gente conversa muito com o lead no no direct. Instagram, isso, no direct, e leva o cara para um agendamento, né? A gente entende Boa. que se a gente consegue extrair muito do lead, a gente não precisa já levar por forms, né? A gente extrai, extrai, extrai e já marca call direto. Preenche Claro, no claro. cliente, né? A gente contratou a cliente também, Tem, e leva para essas lá. duas, tem essas duas visões, sim. Aí tu acredita que o problema está mais na visão, a parte do lead que preenche formulário, isso está virando agendamento, reunião e venda, isso está funcionando bem, e o problema é mais no social selling ali direto, ou Isso. também está indo mal no SDR aqui? As nossas calls, o SDR, eu confesso que não está sendo o nosso forte. As nossas calls, nossa conversão é muito boa. No início do mês, a primeira semana do mês, a gente estava com 30% de fechamento, de Aham, conversão em call, né? Call realizada. Nosso volume tá. não foi tão alto assim também, por isso que foi um pouco alto, mas assim, quando a gente precisa, a gente coloca o Lucas também para fazer algumas calls quando a pessoa ela é muito qualificada e a nossa conversão acaba ficando alta. A gente tem Tá. 3 closers no time, tá? Então dá para remanejar tranquilamente. Então, realmente, o problema é a gente conseguir levar mais calls. Ó, se liga. Se a gente for pegar março vezes 3 aqui, a gente está caminhando para entregar 90 realizadas. 90 realizadas, se a gente entregar o mesmo patamar de venda ali, 27 vendas. A gente volta para um patamar bom. Só que ainda assim, qual é o ponto? Não tem demanda para ter três vendedores ali. Não tem demanda para ter três vendedores. E pelo que eu entendi, vocês contrataram três closers diretos. Não, desculpa, dois closers novos diretos Mais dois. e ninguém para pré-venda. Ou no caso, contratou. Contratamos uma pessoa para pré-venda, mas ela não performou. Na verdade, contratamos uma pessoa para social seller, para o Yuri fazer só pré-venda, mas ela não performou bem. Tá. O que que eu boto fé que pode ser interessante, tá, mano? É contratar uma pessoa, mais uma pessoa de SDR e ou tá, fazer um combinado para um dos closers ficar full time como SDR, entendeu? Prospectando base e agendando reunião o dia inteiro, mano. E como o Yuri tem mais aptidão no ponto de vista de comunicação ali, domínio de produto, a linguagem do expert, ele ficaria focado 100% em social selling, de fato, agendamento de call ali pelo DM, tá ligado? E uma outra pessoa 100% focada em pegar lead de formulário e agendar reunião. E também leads antigos e agendar reunião. Como vocês querem, tipo assim, ter uma consistência, uma previsibilidade, um crescimento de volume de agendamento, o negócio é otimizar a pré-venda, cara. Óbvio, tem que otimizar o volume de formulário também, mas também otimizar a pré-venda. Porque se vocês forem olhar, a taxa de agendamento de vocês não é que, ela não é muito ruim, sabe? Você gerar 85 leads e 39 calls não é ruim. Então é um número bom, só que qual que é o ponto aqui na minha visão? Isso de É, preenchimento de formulário, Henrique, pô, ah, a média, o número é saudável, tipo, 90 pessoas preencheu e 30 e 9 agendaram. agendaram? Com certeza. Com certeza. Tá com um número muito bom, cara. Tá com um número muito bom. Agora, qual que é o ponto? Possivelmente, o fato de vir do direct alguns desses leads aumenta essa taxa de agendamento de forma talvez enviesada, entendeu? Então, pode ser que, por exemplo, desses 39 calls e 85 formulários, 20 formulários e 15 calls foram pelo social selling, que tem uma taxa muito maior entre formulário e agendamento, ali pelo direct. E o restante vindo do fluxo formulário. Por isso que é interessante isolar, sacou? Mas o que que eu acho que é o caminho, cara? Duas coisas para a gente manter volume de call previsível. Eu acho que é trazer uma pessoa de SDR que performe, ou pegar um dos vendedores e colocar full time como SDR, só agendando reunião o dia inteiro. E, velho, pegar a lista de formulário antigo e ficar ligando para agendar. Cara, prospectar mais ali no o mesmo lead que cai de formulário, etc. Então, ficar 100% focado em agendamento. O Yuri aqui ficar 100% focado no social selling, que ele tem mais aptidão de comunicação e tudo mais nesse sentido. E aí fica as calls de vendas ali com. Tanto com o Yuri que pode continuar fazendo, que já faz bem, e o outro vendedor, tá Tá. ligado? Eu E acredito que seja um bom caminho. Então, de fato subnichar, entendeu? Especializar. Então, deixar um 100% focado no social selling, um 100% focado no SDR, e aí colocar o SDR e o social selling para fazer o a mais do que esse formulário que está vindo. Então, pensa o seguinte: o formulário que está vindo está virando agendamento.
o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um a mais. No social selling, a gente tem que fazer um a mais. Então, tipo, prospectando mais conta e abordando mais, e gerando mais reunião e botando mais dedicação ali no agendamento. E no SDR, mesma coisa, prospectando lista antiga, formulário antigo, recuperando, cuidando bem de cada lead. Acho que essa é a pegada. Opa, Henrique aqui, ó, se liga, esse conteúdo que você está vendo é direto da fonte, sem roteiro, sem script, sem pensar em viralizar, são bastidores diretos do nosso programa de mentoria, quem paga caro para ter as minhas respostas ali, meu direcionamento sobre os seus negócios. Se você está vendo esse conteúdo aqui, está curtindo esse bastidor, lembra aí de dar o like, compartilhar esse conteúdo com alguém que você conheça e também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto! A performance do social seller está caindo. O que você analisaria ou ajustaria primeiro nesse cenário? Isso é um ponto importante. Mas então quer dizer que vocês pivotaram o processo do social selling para que ao invés de agendar direto por lá, leve para o formulário antes. Então o número ele tá. Todo o resultado de vocês está nessa foto que a gente está falando aqui agora, né? E aí a tua queixa inicial aqui, Luan, foi que o resultado do social selling tá em queda, tá caindo, tá indo... É isso? A gente, pela primeira vez, a gente começou esse formato em outubro. Pela primeira vez, a gente teve uma queda de faturamento, né? A gente veio Tá, de 180, depois 190, depois 300, depois 530 e em fevereiro teve 300. E aí tá, março também não tá bom. Mesmo tendo muito seguidor, nosso cenário não é positivo que nem foi janeiro. tá, entendi. A gente tem é, uma queda de volume de reunião acontecendo, né? Isso. Também. A gente teve um volume, a gente teve uma crescente em várias frentes, menos agendamento. Entendi, entendi. Agendamento de reunião tá estável ali, né? E tu tem uma única pessoa que tá fazendo a parte de pré-venda, tanto no direct quanto em quem preenche formulário, é isso? O que acontece, na verdade, a gente tinha duas pessoas em fevereiro. A gente Tá, contratou uma pessoa para fazer só social seller. No caso, o Yuri, ele estava fazendo call e estava fazendo o SDR também. Ele era o Yuri, é o Coloso e o SDR. Só que essa tá, pessoa que a gente contratou para social seller, a gente treinou ela durante um mês, a gente viu as mensagens, ela não estava evoluindo. A gente meio que colocou ela só para ajudar no suporte, planilhar. E aí o Yuri voltou a fazer essa parte de social selling também, porque a pessoa não estava conseguindo performar, ela estava muito robótica, não estava conseguindo ser um ser humano e tal. E a gente entendi. fez downgrade. Mas basicamente o Yuri está fazendo essas três frentes. Tá, então é o Yuri que tá fazendo tanto o social selling quanto o Exato. SDR. Aí o que acontece em alguns momentos que o Yuri às vezes precisa fez, o Yuri ele tá com a gente há muito tempo, ele trabalhava com a gente na nossa operação de marketing direto também, né? Então ele entende muito esse cenário do nosso nicho, que é vender infoproduto nos Estados Unidos, né? Então Sim, ele consegue entender muito mais o lead e tal. E aí essa pessoa que faz o seu seller, ela dá suportes quando precisa. Às vezes, o Yuri vai fazer uma call, para não ficar, sei lá, um tempo sem responder ninguém, aí o Eduardo ele vem e substitui o Yuri pontualmente, né? Mas só pontualmente. entendi, entendi. E além do Yuri, tem outros dois vendedores aqui, Exato. Tem outros dois closers. que é E só mais closer, só faz call. que é só closer. Só closer. Entendi, entendi. E olhando para o volume, nos Não meses faz anteriores, sentido. nos melhores meses ali, a gente entregou quantas reuniões? 120 120. realizadas ou Pois agendadas. é, eu tô vendo. Não, é tipo assim, teve pouquíssimos no-shows. De 120 agendados, tiveram 110 causas. Então, tivemos pouquíssimos no-shows em Caramba. janeiro. Ó, se liga. Se a gente for pegar março vezes 3 aqui, a gente está caminhando para entregar 90 realizadas. 90 realizadas, se a gente entregar o mesmo patamar de venda ali, 27 vendas. A gente volta para um patamar bom. Só que ainda assim, qual é o ponto? Não tem demanda para ter três vendedores ali. Não tem demanda para ter três vendedores. E pelo que eu entendi, vocês contrataram três closers diretos. Não, desculpa, dois closers novos diretos Mais dois. e ninguém para pré-venda. Ou no caso, contratou. Contratamos uma pessoa para pré-venda, mas ela não performou. Na verdade, contratamos uma pessoa para social seller, para o Yuri fazer só pré-venda, mas ela não performou bem. Tá. O que que eu boto fé que pode ser interessante, tá, mano? É contratar uma pessoa, mais uma pessoa de SDR e ou tá, fazer um combinado para um dos closers ficar full time como SDR, entendeu? Prospectando base e agendando reunião o dia inteiro, mano.
E como o Yuri tem mais aptidão no ponto de vista de comunicação ali, domínio de produto, a linguagem do expert, ele ficaria focado 100% em social selling, de fato, agendamento de call ali pelo DM, tá ligado? E uma outra pessoa 100% focada em pegar lead de formulário e agendar reunião. E também leads antigos e agendar reunião. Como vocês querem, tipo assim, ter uma consistência, uma previsibilidade, um crescimento de volume de agendamento, o negócio é otimizar a pré-venda, cara. Óbvio, tem que otimizar o volume de formulário também, mas também otimizar a pré-venda. Porque se vocês forem olhar, a taxa de agendamento de vocês não é que, ela não é muito ruim, sabe? Você gerar 85 leads e 39 calls não é ruim. Então é um número bom, só que qual que é o ponto aqui na minha visão? Isso de É, preenchimento de formulário, Henrique, pô, ah, a média, o número é saudável, tipo, 90 pessoas preencheu e 30 e 9 agendaram. agendaram? Com certeza. Ah, tá. Com certeza. Tá com um número muito bom, cara. Tá com um número muito bom. Agora, qual que é o ponto? Possivelmente, o fato de vir do direct alguns desses leads aumenta essa taxa de agendamento de forma talvez enviesada, entendeu? Então, pode ser que, por exemplo, desses 39 calls e 85 formulários, 20 formulários e 15 calls foram pelo social selling, que tem uma taxa muito maior entre formulário e agendamento, ali pelo direct. E o restante vindo do fluxo formulário. Por isso que é interessante isolar, sacou? Mas o que que eu É, acho que é o caminho, cara? Duas coisas para a gente manter volume de call previsível. Eu acho que é trazer uma pessoa de SDR que performe, ou pegar um dos vendedores e colocar full time como SDR, só agendando reunião o dia inteiro. E, velho, pegar a lista de formulário antigo e ficar ligando para agendar. Cara, prospectar mais ali no o mesmo lead que cai de formulário, etc. Então, ficar 100% focado em agendamento. O Yuri aqui ficar 100% focado no social selling, que ele tem mais aptidão de comunicação e tudo mais nesse sentido. E aí fica as calls de vendas ali com. Tanto com o Yuri pode continuar fazendo, que já faz bem, e o outro vendedor, tá Tá. ligado? Eu E, acredito que seja um bom caminho. Então, de fato subnichar, entendeu? Especializar. Então, deixar um 100% focado no social selling, um 100% focado no SDR, e aí colocar o SDR e o social selling para fazer o a mais do que esse formulário que está vindo. Então, pensa o seguinte: o formulário que está vindo está virando agendamento. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um a mais. No social selling, a gente tem que fazer um a mais. Então, tipo, prospectando mais conta e abordando mais, e gerando mais reunião e botando mais dedicação ali no agendamento. E no SDR, mesma coisa, prospectando lista antiga, formulário antigo, recuperando, cuidando bem de cada lead, mesmo no volume alto, sacou? Vale a pena extrair o máximo de informações do lead antes de agendar a call para qualificar melhor, ou isso pode prejudicar o volume de agendamentos? Eu não acredito que tu precisa de social seller, SDR e closer. Acho que é social seller direto pro closer, tá? Então, o ideal é que o social seller faça o processo inteiro de capturar o lead, começar a conversa, trocar ideia e agendar direto. Pode ser agendar direto, tu pode até fazer o cara passar pelo formulário, mas a mesma pessoa conclui, tá? O processo. Eu acho que tem que ficar. Não faz sentido. Do social seller mandar para o SDR, para o SDR mandar para o closer, na minha visão, tá bom? Eu acho que dá para fazer o processo inteiro ali a mesma pessoa, mesmo que seja comece pelo WhatsApp, pelo Instagram e termine pelo WhatsApp, mas a mesma pessoa fazendo, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Aí, sobre o que tu falou de extrair mais informação do lead, né? Eu acho que é importante sim, velho, dar uma qualificada, tá ligado? Então, fazer perguntas de qualificação para entender o momento do cara, e até gerar desejo para reunião e prometer bem como a reunião vai ser, até para não ter muito no-show e tudo mais, vale a pena ser feito esse processo. E não é que isso vai afastar a reunião ou diminuir o volume, não. Só garante que os leads sejam mais qualificados, entendeu? Então, de certa forma, cara, tem que continuar fazendo as perguntas mesmo que o volume de agendamento caia, entendeu? Mas não é que cai por causa disso, sacou? O que que eu vejo, cara? Eu vejo que tu tem que fazer. Tipo assim, eu vejo que teu número tá bom hoje. De formulário para ah, agendamento tá bom, entendeu? uhum, já ouvi isso. Tá. De formulário para agendamento tá indo bem. Qual que é a parada? Aumentar o volume de formulário, sim. Aí aqui o que que pode ser estratégico? Tu roda tráfego direto pro formulário, tá? Certo. Falando sobre o programa para público quente, etc. Acho que vai funcionar e vai gerar lead no preço bom e tal. Isso vai trazer uma previsibilidade de volume de Verdade. formulário boa. E pressão no social selling para que tu consiga agendar mais leads do que o que tu recebe, além do que tu recebe de formulário, entendeu? Faz sentido rodar um webinário em paralelo ao funil de reunião, ou é melhor focar em uma frente de cada vez? Não, para mim faz muito sentido. Se tu vai bem Focar nesses em três, né?
Tu vai bem em funil de reunião, formulário, social selling, webinário, e tu só otimiza essa porra, tu vai crescer pra cacete, mano. Vai crescer muito. Perfeito. Só Tá. pegar, otimizar, aí tem que ser bom em gestão de métrica, velho. É, é um ponto Tem mesmo. que ficar batendo bumbo nisso, tá? Tem que ficar batendo bumbo nisso. Mas vocês têm os números aqui, vocês conseguiram com facilidade trazer e reportar, mas é bom internamente vocês estarem organizados nesse sentido, isolando tudo muito É, bem, entendendo o que está funcionando ou não, vamos porque isolar o social selling, é verdade. como vocês operam com um jogo, cara, que ele não é tanto de tráfego virando formulário de forma direta e tal, depende muito do orgânico performando e tudo mais, vocês precisam ter essa gestão de métricas mais assídua ainda para ir tendo essa previsibilidade sem perder o olho, entendeu? Sem perder a mão, tá ligado? Então, olhar todo dia quantos formulários a gente recebeu, quantos agendamentos a gente fez, entendeu? O que vai trazer a previsibilidade do orgânico e consistentemente vocês trazendo esses números é vocês serem malucos por números, entendeu? Todo Tá. dia bater, toda semana fechar, pegou? Qual é uma boa taxa de conversão entre lead e agendamento e a partir de que ponto começa a preocupar? Entre MQL, né, lead preenche formulário qualificado e agendamento, você tem que buscar entre 25% e 50% de taxa. Tá. O que que possivelmente vai acontecer, tá? Os leads do tráfego, eles vão agendar em torno de 20, 30%, e esses leads do orgânico tu vai seguir agendando em torno de 50, 50 e poucos por cento. É o que eu acho. Tem que isolar tudo, é lead, agendamento, call e venda. Boa. Tá. Então, se eu tiver abaixo de 20%, já é preocupante. É, cara. E aí vale a pena olhar outra métrica de pré-venda também no show, mas vocês estão até controlados aqui. No máximo 30% de no show. E olhar também o tempo médio entre o contato e a reunião. Então, quanto tempo está demorando É, entre. a Cara, gente, a gente faz no máximo. Normalmente a gente faz no mesmo dia, né? Só quando o cara preenche de noite ou fim de tarde que vai para outro dia. A gente não tem boa, tanto volume assim, tem bastante close, então é boa. difícil. Mas é bom isso virar uma métrica também, tá? Tu Ah, chama tá, call tá, time. tá. O tempo médio. Tá, legal. Beleza. Call time. E aí tu registra venda Beleza. por Entendi. venda, call por call, depois pega a média, e aí quando tu vai fazer correlação depois, quantas vendas saíram de calls no mesmo dia, quantas vendas saíram de call no dia seguinte Caraca, que e no métrica outro. boa. E aí tu vai ver que a call do mesmo dia, ela converte a mais do que o dobro do que a call dos dias seguintes, é bizarro. Então, call no mesmo dia converte mais do que call em 2, 10 dias depois, entendeu? Massa, turma. Bom progresso Perfeito. aí, viu? É isso. Bom progresso. Imagina se fosse você aí nessa sala tendo a oportunidade de ter meu acompanhamento todos os meses para atingir as metas do teu negócio de high ticket nesse ano de 2026. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso processo de mentoria e ter a nossa ajuda para escalar teu negócio esse ano, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aplica aí, bate um papo com o nosso time, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Bora!